Tudo, as claras chegando, respondendo as perguntas de vocês. Tem muita pergunta sobre PSG, claro, também sobre futebol italiano, sobre casamento à distância, isso mesmo, e muita coisa mais aqui, muito coisa mais ficou estranho, né? E muitas coisas mais sobre futebol por aqui. Não vou nem colocar a vinheta que é pra gente já ir direto ao ponto. Vou começar por uma pergunta do Neilson Souza 8, que na verdade é um aviso, porque ele pergunta: quem será o substituto de Mbappé no PSG? Acho que Son do Tottenham era ideal. Algumas pessoas, inclusive, nos últimos dias me falaram em alguns lugares do Son, que seria uma ótima alternativa. Eu fiz um vídeo só sobre uma substituição ou quem poderia chegar para o lugar do Mbappé. Não só do que eu imagino que seja ideal, mas também do que se fala, em especial na imprensa francesa, de especulação e etc. Então eu vou deixar o link aqui, se eu não me engano, porque é um vídeo bem mais completo só sobre isso, onde eu digo, inclusive, que para mim, o Mbappé não tem substituto e eu, Clara Albuquerque, não traria um jogador para o lugar do Mbappé. No vídeo eu explico, tá, Neilson? Então eu vou deixar para você o link, porque tá bem mais completo, mas não quis deixar de trazer a pergunta, porque realmente tem gente que não assistiu o vídeo e muita gente mandou exatamente essa pergunta. Pedindo, inclusive, para você não se esquecer de deixar o like rapidinho no vídeo, antes de você começar a fazer suas coisas por aí, começar a lavar prato, a fazer a faxina na casa e etc. Deixa o like e confere se você tá inscrito. Faltam menos de 100 pessoas pra gente chegar a 15 mil inscritos. Vamos bater essa meta, me ajudem aí, por favor, compartilhem o vídeo se puderem. Luísa Portilha, você sempre quis ser jornalista ou tinha outra profissão como sonho? Luísa, não, eu nem sempre quis ser jornalista. A minha profissão dos sonhos era ser bailarina clássica. Eu fiz balé a minha vida inteira e ali até os meus 15, 16 anos, talvez, 16 acho que já não, mas pelo menos até uns 15 anos, eu ainda tinha o sonho de ser bailarina clássica. Então, assim, eu fiz toda a trajetória de cursos de balé para isso, né? Eu tenho uma formação em dança, né? Não uma formação universitária, mas uma formação no Royal Ballet Academy of Dance. Fiz concursos, participei de cursos fora do Brasil, e era realmente o meu sonho. Mas, principalmente por conta do meu biotipo, né? Do meu físico, ser dançarina clássica seria muito, muito difícil. Então, eu fui procurando outras coisas que me interessassem. Na época, inclusive, eu não me arrependo porque eu amo a minha vida hoje. Mas um caminho que eu poderia ter seguido e que na época eu não cogitei era migrar para dança moderna, para uma coisa mais, por exemplo, eu amo o Grupo Corpo, que é uma companhia de dança brasileira, e que talvez se eu tivesse ido para a linha de um Grupo Corpo, tentado fazer uma audição no Grupo Corpo, talvez eu tivesse seguido um caminho completamente diferente do que eu faço hoje. Mas eu sigo apaixonada por dança e, assim, eu vou assistir espetáculos de balé e etc. Especialmente balé clássico, tá, gente? É o que eu realmente gosto. Eu choro ainda, assim, é algo que eu sempre sonhei desde pequena, mas como isso não ia virar realidade, eu fui para a área de jornalismo, mas eu sempre, assim, o meu emprego dos sonhos, antes de você saber exatamente o que a profissão pode te trazer, era ser a Glória Maria. Assim, foi a minha grande inspiração. Eu queria fazer o que a Glória Maria fazia no Fantástico. Então foi por aí. Hoje eu acho que eu consigo fazer algo muito, muito parecido do que eu sonhei, porque o que eu queria muito era unir cultura e viagem com a comunicação, e eu faço isso perfeitamente na minha vida, mas o futebol, que era, naquela época já, o meu hobby preferido, mas que eu não tinha necessariamente pensado em trabalhar com futebol. O Matt Müller, não sei se é assim ou se é Matt Müller mesmo, pergunta: quantas línguas você fala? Eu falo, além do português, obviamente, o inglês, o espanhol, o francês e o italiano. Então, falo 5 idiomas. Eu ainda tentei aprender russo. Eu fiz, assim, uns 3, 4 anos de aula de russo. E eu consigo, por exemplo, é outro alfabeto, né? É o alfabeto cirílico.
eu consigo ler, se você me der um texto simples em russo, eu consigo ler, mas eu não consigo falar, eu não consigo ter uma conversa totalmente natural com uma pessoa. Eu consigo chegar na Rússia e falar, perguntar onde que é o banheiro, dizer quem eu sou, falar, por exemplo, eu sou jornalista, eu trabalho aqui com futebol, onde que fica tal coisa. Mas eu não consigo ter uma conversa, então tá longe, não, assim, eu não falo russo. E o Arruda Iago me pergunta qual idioma eu tive mais dificuldade de aprender. Arruda, eu acho que eu tenho, assim, primeiro, eu acho que eu tenho facilidade, tá? Eu tenho dificuldades para outras coisas na vida, mas eu acho que para idiomas eu tenho alguma facilidade, mas sempre foi algo que eu gostei muito e que eu estudei muito. Eu já respondi aqui outras vezes, né, como eu aprendi e tal. Eu fiz aulas de todos os idiomas que eu falo hoje e eu ainda tive, assim, o privilégio absurdo de poder ter morado em um país falando um desses idiomas em em todos os casos, em algum momento da minha vida. Eu morei, quando eu era adolescente, eu fiz um ano de high school nos Estados Unidos, então eu falei inglês. Eu fiz uma parte da faculdade na Espanha, então eu aprendi o espanhol. Depois que eu fiz uma partezinha da faculdade na Espanha, eu fazia jornalismo na UFBA, em Salvador, e a universidade estava em greve. E aí eu fiquei mais 2 meses morando em Toulouse para aprender. Eu já aprendia francês, né? Eu já fazia aula de francês, mas eu não tinha morado ainda lá. Então, fazendo o curso de francês e depois o italiano. O que eu acho mais complicado é o francês, tá? Porque o italiano foi o meu último idioma que eu aprendi. E como ele é muito parecido com o espanhol, com o francês, com o português, você tem todas as referências, né? Então, foi mais fácil. O francês que foi o meu segundo idioma que eu fui aprender. Eu aprendi o francês depois do inglês, antes do espanhol, inclusive. E muito, inclusive, por influência do balé clássico, que eu falei lá atrás que eu gostava muito. Foi pra mim o idioma mais difícil. Eu acho que ele é o mais diferente de pronúncia dos nossos, assim, bom, inglês também, mas do que o italiano, do que o espanhol, obviamente. E a questão pra mim do francês é que ele, em geral, eles encurtam muito as frases, as palavras, né? Tudo é abreviado, 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 e aí, como você vê, você tava falando uma frase de 15 palavras, mas que tem 3 palavras, sabe? Então, pra mim, e continua sendo, tá? Hoje ainda é a mais difícil pra mim, assim, de conjugar, enfim, de falar mais. Seguindo por aqui, o João Ferminiano 02. Sonho em trabalhar com esporte. Acha que o jornalismo esportivo é uma boa possibilidade atualmente? João, você sonha em trabalhar com esporte, mas eu não sei qual que é a sua área de interesse, porque, por exemplo, eu jamais trabalharia com saúde esportiva. Por exemplo, nutrição esportiva, fisioterapia, coisas desse tipo, eu jamais trabalharia com isso. E eu adoro esporte, em especial futebol. Então eu não sei qual que é a sua afinidade. Se a sua afinidade for comunicação, aí eu acho que sim, o jornalismo é uma possibilidade. Ou uma área mais de marketing, de esporte também é algo bem interessante. Eu entendo que, em geral, o mercado de comunicação, e aí vai envolver quase todos, é um mercado complicado, tá? Não é um mercado com uma oferta gigantesca, não é um mercado que paga muito bem, porque, por exemplo, em geral, profissionais de saúde, se você pensa num médico, talvez ele demore mais a começar a ganhar dinheiro, porque para ele começar a trabalhar, ele precisa de muitos anos de estudo, sendo que com jornalismo, você, durante a faculdade, às vezes você nem está formado ainda, mas você já está contratado, você não tem um estágio ainda, né? Você já está recebendo um salário. Só que o primeiro salário de um médico formado vai ser um salário muito, muito maior do que um jornalista que já tem alguns anos formado. Então, eu acho que é uma área complicada, é uma área que você precisa abrir mão de muita coisa, pensando especificamente em futebol, em esporte. Lembre que você vai trabalhar muitas vezes quando as pessoas estão se divertindo, né? Quando tem um jogo no domingo e que as pessoas estão fazendo um churrasco e assistindo o jogo enquanto bebem cerveja, talvez você esteja na redação fazendo minuto a minuto do jogo. Então, requer sacrifícios, mas ela também é uma profissão que te dá muito de volta. Então, é entender quais são os sacrifícios que você está disposto a ter, o que é que isso te dá de prazer e o quanto que você pode, se dar ao luxo, entre aspas, de, por exemplo,
correr atrás do emprego que você quer e se isso demorar, o quanto que você consegue se sustentar sem um emprego que te pague muito bem logo no início. Enfim, é um pouco por aí, mas é um mercado difícil de se entrar, viu? Lá ele. Silveira Otávio. Clarinha, o homem ser engraçado ameniza a feiura? Silveira, Otávio Silveira, sem dúvida. Gente, dar risada é uma das melhores coisas que existe na face da Terra. E eu acho que é uma das melhores armas de conquista da história. Até porque eu sei que muitos de vocês aí fazem a primeira paquera, o primeiro flerte, eu não sei qual é a palavra que vocês usam hoje, em Salvador até hoje a gente usa paquera, eu acho, bom, pelo menos na minha época se usava muito, virtual, o início é virtual. E no início, que é virtual, ainda que você já veja a foto da pessoa e te agrade, seja, enfim, seu tipo e tal, as primeiras coisas vão ser conversas, né, virtuais. Então, ser engraçado eu acho uma arma super potente de conquista e, obviamente, eu acho o Marcelo lindo, maravilhoso. Mas o que eu dou risada com o Marcelo, assim, é maravilhoso. Eu acho que é uma das coisas mais importantes num relacionamento. E 2902S e 2902, talvez seja isso. Talvez... Será que a pessoa criou essa conta no dia 2902, que é hoje mesmo, só para mandar perguntas? Fica esse questionamento. De todos os lugares que você já foi, qual você recomendaria para ser a primeira viagem de alguém? Se for a primeira viagem internacional de alguém, eu indico Roma. Eu acho que é um dos lugares mais fascinantes que existem no mundo, de forma acessível para você visitar. Assim, saindo do Brasil, eu acho, assim, uma cidade absurda de história, absurda de comida, absurda de cultura, de coisas para fazer, assim, de tudo, sabe? Eu sou apaixonada por Roma e se for a primeira vez para sair do país, tendo o privilégio de poder escolher o lugar, eu escolheria Roma. Murilo Cassimiro. Já ouviu algo das arquibancadas que te fez dar muita risada? Murilo, eu fiquei pensando nessa sua pergunta em algo que tivessem, por exemplo, falado pra mim, mas não consegui achar nesse sentido. Mas lembrei de algo que outro dia eu até falei, acho que foi no Melhor Futebol do Mundo, pra alguns dos outros correspondentes ficarem de olho nisso em algum momento, porque a torcida do Milan, a maioria das torcidas aqui tem um cara que é eu não sei como é o nome, o chamador de torcida, né? E o cara que faz isso do Milan, ele fica com um megafone, né? Gritando pra torcida e direcionando, né? Agora a gente canta essa música, agora vamos fazer aquilo e tal, não sei o quê. E ele é hilário, sensacional. Eu não sei, bom, não vou em todos os jogos do Milan, né? Mas eu fui em muitos, em especial na temporada passada. E muitas vezes era ele, eu imagino que não seja só ele, mas ele é um dos. E ele dá cada bronca na torcida. Primeiro, se a torcida cantar errado de vez em quando, uma outra coisa, ele dá uma bronca. Tipo, opa, vamos parar, vocês estão cantando, não é assim, não sei o que, ele dá bronca. Eu me acabo de rir. E não só quando por exemplo, a torcida às vezes canta uma coisa errada ou tal, ou se a torcida tá, tipo, canta baixo, grita grita do jeito que ele quer. Ele dá cada bronca, então eu super me divirto. Então, talvez seja algo que eu dei risada, que seja interessante, uma curiosidade aí de bastidor para vocês. Atenção, ainda temos muitas perguntas aqui. Vou pedir mais uma vez para vocês conferirem se vocês se inscreveram no canal e não esquecer de deixar o like. Vamos chegar a 15 mil inscritos, gente. Vamos, antes do próximo jogo da Liga dos Campeões. Que tal? Fica esse desafio para vocês. Pati Patite pergunta, Marcelo não usa aliança? Não, Pati, não usa. O Marcelo não gosta de anel e a gente tenta, em geral, a gente assim consegue cumprir o acordo de que nenhum dos dois precisa fazer o que não quer. Então, por exemplo, eu uso aliança, eu gosto de aliança, mandei fazer minha aliança linda do jeito que eu queria, Marcelo me deu.
Tem dentro, enfim, o dia do nosso casamento, 2 de julho do ano passado. Eu uso porque eu amo anéis, então ele tá, inclusive tá aqui junto com outro anel que Marcelo me deu, que foi mais ou menos de noivado, porque quando a gente decidiu casar, não teve um pedido, não teve... Marcelo não se ajoelhou e fez, Clara, quer casar comigo? Não. A gente decidiu que a gente queria comemorar. Nossas famílias não se conheciam ainda, né? Minha família é de Salvador. A família de Marcelo é assim, mora Belo Horizonte, São Paulo. Então, São Paulo, estado, né? Não cidade. Então, as famílias não se conheciam. A gente tinha tentado num outro Réveillon, mas por conta da Covid não conseguiu. Então a gente queria muito comemorar. Então a gente decidiu fazer uma comemoração, uma celebração, uma coisa pequena. E então não teve, sabe, um pedido assim de casamento. Mas em algum momento depois o Marcelo me deu esse anel, então eu uso ele junto com o anel que eu considero, né, uma aliança. Mas eu e Marcelo, a gente, na nossa cerimônia, que a gente escolheu Fred como padre, e eu acho que tem essa pergunta aqui depois, por que a gente escolheu Fred? Porque a gente queria uma pessoa que conhecesse muito bem nós dois, que tivesse uma certa convivência com o casal, né, que conhecesse a gente não só individualmente, mas como casal, que, obviamente, soubesse falar bem. Assim, a gente gosta muito dos valores do Fred, a gente se conecta muito com quem o Fred é, então a gente queria uma pessoa pra fazer dessa forma, então por isso que a gente escolheu o Fred, porque assim, nem eu nem Marcelo somos religiosos, então a gente não queria um padre, a gente não queria, enfim, uma coisa mais formal assim. E nessa cerimônia a gente trocou pulseiras. O Marcelo tem uma pulseira igual, só que a corrente é de prata, né? E a do Marcelo é uma correntezinha como se fosse de couro. Mas esse símbolozinho aqui, ó, é a flor de Barcelona. Ela tá estampada pela cidade, assim, as calçadas de Barcelona são com ela. E tem gravado também atrás o dia do nosso casamento. Então a gente trocou essa pulseira, que aí Marcelo usa, mas aliança ele não usa. E, ai, Clara, você não liga? Não é aliança. Assim, eu gosto, eu acho bonito, então eu uso. Mas o fato do Marcelo não usar não significa nada. Tipo, ele não gosta, por que ele vai usar? Enfim, o nosso casamento, a nossa união, o nosso relacionamento não depende pra gente da aliança, de uma aliança ou de X coisa, entendeu? É o que significa pra você, pro casal. E no nosso caso é assim. Francisco Amaral. Clarinha, e o Alegre já não passou o prazo de validade? A quantas anda a situação dele? Francisco Amaral, eu acho que o prazo de validade do Alegre já passou há muito tempo. Eu entendo o sentimento da Juventus de retornar com o Alegre há alguns anos, mas eu acho que esse time, que o clube precisa de novos ares. Eu não teria trazido o Alegre de volta. Ele tem nesse momento, a gente tá no meio, a gente vai tá em 2024, né? Ele tem contrato até o meio de 2025, acho que é isso. E ele tá sendo muito questionado sobre renovação, porque obviamente a Juventus não gostaria de começar a próxima temporada com um técnico que tem apenas 1 ano de contrato, né? Mas, ao mesmo tempo, precisa entender se vai querer renovar com o Alegre. Então, nesse momento, tá meio na dúvida, tá? Assim, a situação. Não tem uma informação específica da Juventus, nem do Alegre. Mas não existe uma certeza de que o Alegre continua, nem de que ele vai sair. Eu acho que o ciclo do Alegre já se encerrou na Juventus. Eu acho que essa Juventus, com o Alegre, ela pode continuar sendo competitiva, ela querendo ou não, deu trabalho pra Inter. Eu acho que agora o Scudetto, o título já é da Inter, tá, gente? Mas a Juventus deu trabalho pra Internazionale e até o início do ano, em especial. Mas eu não acho que essa Juventus será capaz de ir muito além com os vícios e o trabalho do Alegre nesse momento. Eu, pelo menos, não vejo, Francisco. Isa Arruda. Clara, diz uma série que você ama, mas Marcelo não gosta. Isa, qualquer uma de fantasia. Porque eu amo séries de fantasia. Então, por exemplo,
Game of Thrones. Marcelo, ele nunca nem assistiu Game of Thrones. Ele não gosta, porque ele não gosta de coisas que não são reais. Então, tem dragão, ele já não quer ver. Tem magia, ele já não quer ver. Então, tipo, Game of Thrones, A Casa do Dragão, é que Harry Potter é filme, né? Senhor dos Anéis, mas tem, por exemplo, a série também do Senhor dos Anéis. Qualquer uma que tenha fantasia, que eu amo, assisto todas, absolutamente todas. Outro dia eu tava pedindo no Instagram dicas, porque eu já zerei todas as séries de fantasia que existem aí, Netflix, Prime, Disney, que mais? Tem mais uma. Apple, todas de fantasia que você imaginar aí, eu já assisti. Inclusive, a última que eu assisti, porque eu fui recebendo indicações de séries não necessariamente novas, mas, por exemplo, Sombra e Ossos. Pô, adorei, mas acabou. Foram só 2 temporadas, fiquei revoltada. Mas, por exemplo, Carnival Row, eu amei. Aí teve Senhor dos Anéis, teve a outra do... Willow na Terra da Magia, que teve a série também. Que mais? Todos de Game of Thrones, de Casa do Dragão, Vikings, Marcelo, acho que até que ele assistiu, até que ele gosta, porque na verdade é baseado em histórias reais, né? Em fatos reais, então acho que Vikings ele gostou. Mas enfim, todas de fantasia. Inclusive, se vocês quiserem dar dica de séries de fantasia, deixa aqui nos comentários. Vai que você assistiu uma série de fantasia que eu ainda não assisti. Eu acho difícil, mas fica esse desafio para vocês mandarem uma série de fantasia aqui que eu ainda não tenho assistido. Eu vou adorar se aparecer uma nova, uma boa, tá, gente? Assim, vamos falar a verdade, eu assisto até umas que não são tão boas. Por exemplo, tem muita gente que na época me aconselhou The Witcher. Eu assisti The Witcher. Assisti todas as temporadas e tal. Mas eu não acho uma série maravilhosa. Eu assisto porque é de fantasia, eu me divirto, tá de boa. Mas não é uma série maravilhosa, né? Vamos, assim, ela é meio breguinha. Assim, tem umas coisas dela que eu falo, gente, não tem necessidade. Mas enfim, eu assisto tudo. Seguindo por aqui, O Mestre Stifler, que eu já esqueci de onde que é, mas eu já lembro que não é de Tartaruga Ninja. Porque outro dia eu falei isso, o Mestre Stifler já emplacou outras perguntas aqui, se eu não me engano, e eu já esqueci de onde que é de novo. O meio-campo da Inter é o melhor entre todos os times europeus na temporada? Vamos lá, meio-campo da Inter. Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan, considerando os 3, né? Porque a Inter joga num 3-5-2, então, se a gente considerar os alas, acho que a gente vai ficar abrangente demais, apesar de que eu acho hoje, eu não tenho nenhuma dúvida de que a Inter é o time mais equilibrado e mais confiável da temporada. O Bayer Leverkusen talvez seja um time mais leve, um time um pouco mais envolvente. O Arsenal e Liverpool talvez tenham um pouco mais de talento individual, talvez. Mas em termos de equilíbrio e de confiança, o City também, o que eu estava falando antes, de talvez eventualmente ter nomes, ter mais craques individuais, mas em termos de equilíbrio e de confiança, para mim, nenhum time na Europa bate essa Internazionale. E ela é eficiente jogando de várias formas. A Inter tem hoje o melhor ataque entre as principais ligas, então tem mais gols nas ligas, né? Do que Manchester City, do que Bayern de Munique, do que Liverpool, do que Arsenal, do que PSG, do que Real Madrid, e também tem a melhor defesa. Então tem a melhor defesa do que todos esses outros aí também. Então, eu acho que se a gente for pegar em termos de equilíbrio e eficiência, talvez sim o Mestre Stifler, mas considerando que nunca é apenas uma área, né? Existe o contexto e a forma como a Inter joga. Eu acho difícil bater em termos individuais e de talento, talvez assim, de qualidade dos jogadores, o do Manchester City com De Bruyne, Bernardo Silva e Rodri. Aí eu acho difícil bater. Mas, por exemplo, eu acho que na temporada passada, a final da Liga dos Campeões, é porque o De Bruyne acabou não jogando tanto, né? Mas pra mim foi o encontro do que talvez seria hoje os 2 melhores times, né? Que na época, eu acho que essa Inter de agora é melhor do que aquela Inter. Mas se a gente pega a Inter de agora e aquele Manchester City, pra mim seria o encontro perfeito das 2 melhores equipes
de 2023, talvez, porque aí a gente pega um pouco da Inter dessa temporada atual. Gabriela Meza pergunta: quem o PSG deve trazer para suprir Mbappé? Gabriela, trouxe sua pergunta só para lembrar mais uma vez que eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso, então corre lá, mas agradeço a pergunta. Oswaldo Vitor, Clara, você acha que o PSG vai sofrer muito com a falta do Mbappé? Oswaldo Vitor, depende de quem o PSG trouxer, não necessariamente para o lugar do Mbappé, mas quem ele trouxer no mercado de transferências, porque o Mbappé entrega nos últimos anos pelo menos aí 40 gols, né? O PSG precisa encontrar uma forma, das duas uma, ou traz um jogador que te entregue 40 gols, o que eu acho que não vai acontecer, ou você cria uma forma do time distribuir 40 gols. O meu pensamento vai mais nessa linha e é o que eu falo mais no vídeo que já tá aqui no canal. É o último vídeo do canal, inclusive. Gabriel Goi 07. Clara, você acha que o PSG deveria concentrar o projeto no Luiz Henrique? Gabriel, sim, eu acho que o PSG já está fazendo isso. O Luiz Henrique tem carta branca para tomar decisões que antes outros técnicos não tiveram. Então, entendo que isso já está nesse caminho e que o Luiz Henrique é um bom técnico, não só na parte... Eu gosto muito do trabalho do Luiz Henrique, tá? Não concordo com tudo, 100%. A gente tem, enfim, nossas preferências, críticas e etc. Mas eu gosto do trabalho dele e eu acho que é o tipo de técnico que faz um trabalho além do que está dentro das quatro linhas, tá? Eu acho que ele tem uma visão um pouco mais de organização, de clube, que o PSG precisa e que não só precisa, como tem que dar a chance desse cara fazer isso, né? E pelo menos por enquanto é o que parece que esse PSG tá fazendo, mas obviamente vamos ver mais ou menos aí quanto tempo dura. O Lucas Campos perguntou: por que você e Marcelo escolheram Fred para ser o padre do casamento? Já respondi lá mais atrás, Lucas, mas trago aqui sua pergunta especificamente por conta do nome. Léo Tomás, 96. Estou indo com a minha esposa para Paris. Qual o melhor lugar para ficar? Vi que tem uns distritos. Léo Tomás, Paris ela é dividida em arrondissements, que são tipo bairros. E ela é dividida como se fosse um caracol. Então imagina um caracol e aí você vai fazendo os quadradinhos assim no caracol. Então, por exemplo, 1, 2, 3 e 4 são os 4 bairros mais centrais, né? Você vai fazendo assim, ó, 1, 2, 3, 4. E são os mais centrais. Então, por exemplo, a Notre Dame tá nele, o Louvre tá nele. As principais atrações de Paris estão nesses 4 distritos, né? 1, 2, 3 e 4. Mas, obviamente, eles são muito mais caros. Então, para você ficar num hotel nesses distritos, não sei, enfim, qual que é o seu budget, o seu orçamento, mas se você tá com orçamento super livre, escolhe um desses 4. Se não, o que é a minha dica? Escolher os bairros que estão em torno desses 4, né? Então, por exemplo, ele faz 1, 2, 3, 4, aí 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu moro, por exemplo, no 11. Eu adoro o bairro. Você pode ficar no 11. Se você anda um pouco pra cá, você já pega o 3 e o 4. Se você descer, você pega o 5 ou 12. Então, assim, se você fizer na sua mente aí o caminho, e é só, na verdade, precisa fazer na mente, né? Vai no mapa. Escolhe os bairros que estão fazendo fronteira com 1, 2, 3 e 4. Porque eles vão ser um pouco mais baratos. Ainda é centro, tá? Então, por exemplo, eu daqui, se eu quero ir no centro, eu vou andando. Óbvio, com disposição, não é que é 2 minutos. Mas dá pra, enfim, 20 minutos, 15 minutos. Com menos de 20 minutos, eu tô na minha praça favorita em Paris, que é no centro, a Place des Vosges. Então, com disposição, eu acho a melhor opção, se você também não tá com dinheiro sobrando, com muito dinheiro sobrando para se hospedar nos principais. Seguindo por aqui, já temos meia hora de vídeo, hein, minha gente? Se você tá aí por aí até agora, não esquece de deixar o like. Gabriel Fratari. Como você e o Marcelo lidam com o fato
de morarem longe. Olhando de fora parece funcionar muito bem. Gabriel, funciona pra gente muito bem. Somos pessoas que funcionamos bem sozinhos, então se eu fosse uma pessoa que precisasse no dia a dia da presença física, sabe? Então sempre que o Marcelo não tivesse eu ia ficar triste e tal, e vice-versa, seria complicado, porque no geral a gente se vê a cada 15 dias. Então assim, eventualmente a gente passa 16 ou 17 dias sem se ver. Então, você tem que ter uma personalidade, enfim, que não sofra muito com isso, porque senão realmente fica complicado. Pra gente funciona. Cada um tem seu espaço, mas ao mesmo tempo a gente curte o estar junto e a gente tem saudade, então a gente aproveita muito quando a gente tá junto. Então, pra gente super funciona. Resenha de Ouro pergunta para mim: o Milan não seria esse degrau acima, porém abaixo do Liverpool e Real Madrid para o Xabi Alonso? A gente teve essa discussão outro dia no Melhor Futebol do Mundo, sobre qual seria o próximo passo do Xabi Alonso, né? Porque, por exemplo, o Real Madrid, eu acho que seria um passo gigantesco. O Liverpool, um passo médio, talvez, eu não tô chamando o Liverpool de médio, gente, mas em termos de crescimento de carreira, tá? E o Bayern de Munique, por exemplo, talvez fosse o passo mais confortável. Não porque o Bayern de Munique é menor do que o Liverpool, mas porque, em termos de dificuldade e de mudança, seria um passo mais seguro, né? Porque o Xabi Alonso já conhece como técnico a Bundesliga. Então, nesse sentido, talvez fosse um trabalho menos complicado. Até porque, como o Bayern de Munique vem num momento ruim, a sensação é de que é mais fácil você emplacar um bom trabalho, né? É diferente de você substituir um Klopp com um trabalho absurdo, não só dentro de campo, mas também como legado no clube. Então, me parece que nesse sentido, seria essa mais ou menos a escada. Eu gosto muito da possibilidade ou da imaginação aqui, de que o Milan fosse uma ideia pro Xabi, porque eu concordo com você, o Resenha de Ouro. Eu acho que é um clube grande, que que está em Liga dos Campeões, que eventualmente num grandíssimo trabalho pode avançar um pouco mais, um pouco menos, briga por título italiano, é um time com muitos jovens, é um time com uma proposta de jogo que eu acho que o Xabi também encaixaria, mas não é um time ainda com a pressão e a expectativa, por exemplo, de ganhar uma Liga dos Campeões, que é a expectativa do Real Madrid, que é a expectativa do Bayern de Munique, que eu acho que no Liverpool, ainda que não esteja neste momento na Liga dos Campeões, é um clube que nos últimos anos a gente se acostumou a colocar como um dos candidatos para a briga de Liga dos Campeões ou de Premier League, né? Que, querendo ou não, é o campeonato mais complicado do mundo, ou o melhor, enfim. Então, talvez fosse um belíssimo passo. Mas eu não vejo nenhum tipo de especulação, e se fala muito de Bayern de Munique, Liverpool e Real Madrid porque o Xabi tem uma ligação com esses clubes, né? E ele não tem essa ligação com o Milan. Então, não sei se seria exatamente uma possibilidade. Nossa, ainda tem muitas perguntas aqui, gente. Eu vou dar uma passadinha rápida. Rodrigo 92 390. Acompanha BBB? Está torcendo para Davi, nosso conterrâneo? Rodrigo, não acompanho. Eu até sei que tem um baiano, o Davi, mas eu não gosto de BBB, gente. Eu não tenho paciência nem curiosidade pela vida dos outros. Assim, sabe, num reality show desse jeito. Porque tem uns que eu gosto, tipo, Casamento às Cegas, adoro. Mas BBB nunca me pegou. Eu não tenho, assim, eu não consigo assistir um minuto, eu não tenho nenhuma paciência. Assim, e não é uma crítica individual às pessoas desse programa ou do passado, não, que eu nem sei quem são. Eu não me interesso pelo que as pessoas vão fazer, então não gosto. Pagodinho, feche os olhos e pense nas 5 melhores comidas que já comeu na Europa. Eu não vou fechar os olhos agora, até porque quando eu li a pergunta eu fiquei pensando muito tempo, então já vou trazer pra você. Uma das melhores que eu já comi na minha vida é uma pizzaria em Nápoles chamada Concettina ai Tre Santi, que é uma pizzaria, inclusive, ela não tem estrela Michelin, mas ela é indicada
pelo Guia Michelin, que pra mim foi a melhor pizza que eu já comi na minha vida. Sonho com aquela pizza eternamente. Tem um restaurante em Turim que chama Birreria Manhattan, que é tipo cervejaria Manhattan, que serve massas maravilhosas. E eles servem, inclusive, na panela, o que eu amo. E, obviamente, tem um contexto emocional aí também nessa comida. E eles servem um paccheri, que outro dia eu falei aqui, com molho à bolonhesa, gratinado com queijo em cima, que, assim, é uma das melhores massas que eu já comi na minha vida. 2. Que mais? Tem um restaurante que eu fui com o Marcelo na África do Sul, que foi considerado um dos melhores restaurantes da... não lembro agora se era, não era do mundo. Era da África? Talvez. Não lembro agora. Mas enfim, que é um daqueles restaurantes que são vários pratos. E acho que foi o primeiro que eu fiz, assim, com menu degustação e tal. E, nossa senhora, aquela comida tava maravilhosa demais. Outro, o restaurante Origem, que eu fui recentemente, agora em Salvador, que é outro restaurante super premiado na América do Sul, que eu comi a melhor sobremesa da minha vida. Era uma sobremesa que tinha coco, tapioca, doce. Nossa senhora, assim, maravilhoso. E qual que foi a outra que eu tava pensando aqui? E a muqueca da Casa Divina, que fica em Salvador também. A muqueca eles têm uma muqueca mista, que é de peixe e camarão, que eu também amo. Então, fica aí algumas sugestões pra vocês. Renan GC. Claro, o que está faltando para o campeonato italiano voltar a ter muitos holofotes? Craques. E para isso, dinheiro. Então, falta dinheiro para ter craques, falta craques porque não tem dinheiro. Eu acho que é o principal. Em termos de variação tática, melhorou muito. Em termos de evolução de jogo, melhorou muito. Em termos de bons jogadores, de revelação, de novos clubes, de competitividade, tudo isso eu acho que melhorou muito. Mas ainda falta a parte financeira para conseguir trazer mais craques. Não só segurar os craques que estão aparecendo, isso eu acho que já acontece um pouco mais. Por exemplo, o Rafael Leão, se falou muito que ele ia sair há 1 ano, há 2 anos, ele não saiu. O Lautaro Martinez, que vive a melhor fase da carreira na Internazionale. O próprio Barella, enfim, tem muitos jogadores que estão ficando, mas falta trazer mais grandes talentos, grandes craques, então eu acho que é um pouco por aí. P. Gabriel, claro, acredita que o Napoli possa vencer o Barcelona? Sim, acredito. O Napoli, inclusive, fez um belíssimo jogo na última rodada, venceu fazendo 6 gols. É verdade que enfrentou um Sassuolo bastante debilitado, bastante ruim nessa temporada, mas ainda assim voltou um pouco o ânimo. Então, a depender do dia do Barcelona e do dia do Napoli, eu ainda acho que tudo pode acontecer. Gui Potência. Acho que o Luiz Henrique permanece no PSG mesmo com uma eliminação na Champions? Sim, Gui. Não aposto, porque é futebol, mas eu te diria que 99% certeza que o Luiz Henrique não será demitido se o PSG cair nas oitavas de final. O Iago Luiz e Gabriel S. Pimenta fazem perguntas bem parecidas. O Iago, quais os principais desafios em relacionamento à distância com o senhor Marcelo Beckler? E o Gabriel pergunta quais são as maiores dificuldades de morar em um país diferente do seu marido. Eu acho que a maior dificuldade é que em certos momentos você queria muito a pessoa do seu lado e não tem como aquela pessoa estar do seu lado. Então, por exemplo, às vezes, sei lá, você recebe uma notícia não tão boa e você quer colo. E você quer conversar com aquilo com a pessoa, sabe, presencialmente, fisicamente com você. Não tem como, sabe? Não é que eu posso pegar um carro e ver o Marcelo em 1 hora. Então, nesses momentos, pra mim é a maior dificuldade. Ainda que, obviamente, a gente se fale por telefone, enfim. E quando você fica doente, que aí você fica doente em casa sozinho, não tem uma pessoa pra trazer o copo d'água com o remédio, pra fazer um cafuné enquanto você dorme, pra esperar a dor de cabeça passar. Então, acho que são as 2 maiores dificuldades. De resto, a gente lida muito bem com o relacionamento. A gente começou o nosso relacionamento à distância, né? Então, sempre funcionou com a gente. E tem desafios, mas não tem, assim, hoje pra gente é um relacionamento absolutamente feliz e saudável, né? Senão, não tinha por que a gente continuar no casamento. O Vitor X faz uma pergunta muito parecida sobre como a gente lida com a distância. Então,
Se a gente manda muita mensagem, chamadas de vídeo e tal, a gente faz poucas chamadas de vídeo, viu? Normalmente mais nesses momentos, assim, em especial que eu fico talvez um pouco mais querendo falar e tal. Mas a gente se fala o dia inteiro. A gente, quando acorda, a gente dá bom dia, mesmo que não seja exatamente na hora que a gente acorda. E a gente, antes de dormir, a gente sempre deseja boa noite um pro outro e tal. Então a gente se fala, assim, bastante durante o dia. 88, Luiz Carlos. O que mais admira em cada um dos correspondentes da TNT? Eu pensei antes para poder ser rápida nisso aqui. No Marcelo, a inteligência. Eu acho, assim, o Marcelo é... Nossa, Marcelo é muito inteligente. Então, acho que o que eu mais admiro nele é a inteligência. Eu tinha pensado na Tati, eu acho que é os valores profissionais dela, assim, a ética profissional da Tati. Não que, assim, todos têm ética profissional, todos são inteligentes, todos têm eu acho que é essas características que eu vou falar aqui. Mas isso talvez seja o que eu mais admire em cada um, tá? Antes que falem que eu disse que um não é inteligente e que o outro não é ético, pelo amor de Deus. Mas eu acho que os valores profissionais da Tati, eu admiro muito a postura dela, assim, sabe, nas coisas. O Quesada, acho que é a espontaneidade dele. Ele tem uma capacidade de lidar com o imprevisível, sabe, com o espontâneo, que eu admiro demais. E no Fred, eu acho que é a sensibilidade do Fred. A forma como ele consegue perceber as coisas, sabe? Ele tem uma sensibilidade muito grande. Então, é isso. Tati, Marcelo, Fred, Quesada e eu. E a Carol... Cara, a Carol, ela é muito profissional. Assim, é um pouco parecida com o da Tati, mas talvez a Carol é muito mão na massa, sabe? Tudo que você fala, que você não sei o que, ela já tá fazendo. Ela é maravilhosa nisso. Então, fica aí. Marques, Clara, namoro à distância, tenho muitos ciúmes. Como você e o Beckler lidam com isso? Se é que existe ciúme, não tem. Não somos pessoas ciumentas. Eu acho difícil ter um relacionamento à distância quando você é ciumento. Inclusive, falei bastante sobre isso no meu TikTok. Se alguém não me segue lá, segue lá, porque eu falei bastante sobre isso. Eu e Marcelo não somos pessoas ciumentas. Eu acho que normalmente ciúme tá ligado à insegurança, tá? Então, muitas vezes, quando você atinge um nível maior de maturidade, de segurança, né, de você e tal, você acaba tendo menos ciúme. E no meu caso, o de Marcelo realmente não tem muito. Seguinte, gente, já tá gigantesco. Antes de finalizar, ainda tem pergunta aqui boa. Confere se tá inscrito e se deixou o like. Quero viajar na faixa. Beijo, querido. Conheci pessoalmente no último jogo do PSG aqui, de Liga dos Campeões. Me pergunta, você é sempre reconhecida pelos fãs nos estádios durante as transmissões? Sempre não. Às vezes tem uma outra pessoa. A gente chega muito cedo no estádio, então quando a gente chega no estádio, normalmente nem tem torcida do lado de fora. Então, às vezes, a gente sai em algum momento, a depender de estádio, por exemplo, em Portugal. Quando eu fui fazer jogo em Portugal, eu fui mais reconhecida do que nos jogos aqui na França, muitas vezes nos jogos na Itália, porque normalmente são lugares que tem muito brasileiro e brasileiro que mora fora e gosta de futebol normalmente conhece os correspondentes, né? Então, de vez em quando acontece, mas não é assim um negócio absurdo, não. Então, vou encerrar com essa pergunta, porque já temos muito tempo aqui de vídeo. E faço novamente o convite para vocês se inscreverem no canal, para a gente chegar a 15 mil inscritos, deixar o like e nos comentários aqui, qualquer coisa. Pode escrever aí qualquer coisa nos comentários que eu vou curtir. Eu leio todos os comentários deste canal. E voltamos em breve, ou no final de semana, ou pós-rodada, com o Clareou da rodada, com os meus destaques positivos e negativos. Lembrando que semana que vem tem Liga dos Campeões e aí o canal também fica com bastante vídeo por aqui. É isso, gente. Até a próxima. Beijos!